Esta é uma tradução não oficial de uma obra que é publicada oficialmente em português. Para apoiar o autor e o canal, considere adquirir a obra oficial pelo link da descrição. Volume 2. Capítulo 4 – Um jogo mortal de pega-pega. Recapitulando suas lembranças dos 4 dias, Subaru chegou a uma conclusão. Então, quando voltei pela primeira vez, era uma debilitação que causava a morte durante meu sono. Enquanto Subaru esperava o amanhecer, ele foi atacado por um frio insuportável e sonolência. A sensação de ter sua força física e mental drenada foi forte o suficiente para acabar com sua vida em pouco tempo. Alguém atingido por isso enquanto estiver dormindo e indefeso simplesmente nunca mais acordará. Mas e o som da corrente? Ele não conseguiu encontrar nenhuma conexão entre esse som de corrente e sua hipótese de debilitação. Era um som específico de correntes longas e pesadas de metal. Provavelmente, essa era a arma mortal que havia arrancado um pedaço do Subaru. Só o fato de se lembrar do ferimento fazia com que as partes perdidas de seu corpo latejassem e ficassem dormentes. Embora seu corpo não tivesse passado por isso, sua alma estava rejeitando a lembrança. Então, havia um agressor? Não que eu saiba se a debilitação e a corrente foram feitas pela mesma pessoa. O que ele havia obtido dessa vez era apenas o suficiente para julgar que havia um criminoso. Alguém havia atacado a mansão Rosval na 4ª noite. O nome de Subaru estava na lista de vítimas lamentáveis. Ele não sabia se algum outro morador da mansão estava na lista. Se eu estiver incluído, provavelmente será todo mundo. Sem dúvida, está relacionado à candidatura real de Emilia. Mas, depois de pensar até esse ponto, Subaru segurou sua cabeça. Ele havia entendido que haveria um ataque contra Emilia e os outros. Isso já era um sucesso. Mas mesmo que eu saiba, não tenho nenhuma prova para explicar isso, e sou muito verde para ter alguma maneira de impedir isso. Você poderia dizer que o problema com o retorno pela morte era que você não tinha como explicar as informações que recebia antes de morrer. Isso valeu em dobro para a previsão de um ataque à mansão. Mesmo que ele conseguisse que Rosval tomasse contramedidas, isso não ajudaria se o atacante mudasse seus planos. Além disso, havia a opção de afugentar o atacante, mas a baixa habilidade de combate de Subaru e a ignorância das capacidades do oponente excluíam essa possibilidade. Provavelmente terminaria como da última vez, ele chorando como um bebê enquanto era espancado até a morte. Sou muito patético. Além disso, não vi o rosto ou a arma do oponente. Uma morte total de cachorro, nossa! Ele não poderia começar a planejar a expulsão de um adversário sobre o qual não sabia nada. Beatriz, sentada no meio da sala enquanto Subaru andava em círculo ao seu redor, falava com mau humor do fundo do coração. Você é tão sombrio que eu poderia morrer. Pare agora mesmo ou eu arrebentarei. Escolha. Subaru olhou para trás, para o olhar perigoso que Beatriz estava lhe lançando, e, inocentemente, colocou a língua para fora. Desculpe, desculpe. Mas, por alguma razão, fazer algo que não seja a minha cabeça girar faz com que minha cabeça gire também. Então, deixe passar, ok? Afinal de contas, somos amigos. Será que existe um relacionamento assim entre nós? Afinal, nos encontramos apenas 2 vezes. O coração fala mais alto do que as palavras. Quero dizer, você me deixou entrar aqui. Você atravessou a passagem sozinho, suponho. É realmente inacreditável. Como de costume, Beatriz não escondeu sua hostilidade em relação a Subaru. Subaru foi até o arquivo de livros proibidos na manhã em que acordou, sentindo-se salvo pelo comportamento frio dela mais uma vez. Ele pretendia ir até o fim, mas ser tratado por Han e Han como um completo estranho era difícil, afinal de contas. Ao contrário da última vez, ele havia se desculpado adequadamente ao sair da sala, mas aquele era realmente o único lugar ao qual ele podia se agarrar. Bem, não vou lhe causar nenhum problema. Vamos tomar um chá e ficar tranquilos. Não faremos nada disso. Você é realmente irritante.
Os cantos dos lábios de Beatriz se torceram em irritação enquanto ela brincava com um dos cachos de seu cabelo. Observando Beatriz daquele jeito, Subaru teve um pensamento repentino. Pensando bem, você não parece ser, mas é uma usuária de magia, certo? Sua escolha de palavras me ofende. Será que você não vai me associar a esses imbecis de segunda categoria? Você não tem muitos amigos, não é? Como você passou daquele assunto para este, eu me pergunto. Eu também não tenho amigos, então percebi, mas isso não é bom para você. Ser tão arrogante em uma idade tão jovem vai afetá-la mais tarde na vida. Deveria ajustar isso agora, enquanto pode. Sentindo o brilho do rosto avermelhado de Beatriz, Subaru tossiu para limpar o ar. Havia algo que Subaru realmente queria perguntar a Beatriz, a usuária de magia com uma expressão de insatisfação no rosto. E isso era: existe magia para enfraquecer alguém e matá-lo durante o sono? Subaru queria esclarecer se a debilitação infligida a ele foi causada por magia e não por veneno ou doença. Em retrospecto, ele suspeitava que o terror e a letargia que assolavam todo o seu corpo tinham sido causados por magia. Por um lado, ele não conhecia nenhuma doença com um início tão rápido que o debilitava e matava em poucas horas. Mesmo que fosse em outro mundo, ainda era um pouco difícil de acreditar. Ele havia pensado em um assassinato por veneno, mas não tinha como apostar nisso. Quando se somava ao fato de que alguém havia matado Subaru a pauladas, atacar tanto com veneno quanto com uma arma não fazia sentido. Ao ouvir a pergunta de Subaru, Beatriz ergueu as sobrancelhas e encolheu os pequenos ombros ao responder. Essas coisas existem. Eles fazem isso, não é? Está mais próximo de uma maldição do que de um feitiço, suponho. Os xamãs se especializam em tais artes, como convém às suas naturezas desonestas. Perplexo, Subaru acrescentou a nova profissão xamã ao seu léxico, enquanto Beatriz levantava um dedo e elaborava. Os infligidores de maldições, ou xamãs, vêm da nação de Gusteco, ao norte, e praticam uma ramificação da magia e do espiritualismo. Todos eles são tipos inúteis, incapazes de usar seus talentos para algo melhor, suponho. Mas como você chama alguém que pode matar outra pessoa com uma maldição de sem valor? Porque isso é tudo que elas podem fazer. As maldições não têm utilidade alguma, exceto infligir danos aos outros. É por isso que elas são as mais insignificantes de todos os praticantes de mana, eu acho. Aparentemente, a aversão às artes das trevas era tão arraigada que Beatriz não conseguia esconder sua repulsa. Subaru também não estava tentando defender as maldições, ele simplesmente ansiava por todas as informações que pudesse obter, visivelmente instigando a obter mais. Então as maldições podem fazer coisas como as que eu disse antes. Acredito que sim. Mas será que não existem métodos mais simples do que uma maldição? Mais simples. Acredito que você já tenha experimentado isso. Quando Subaru inclinou a cabeça, Beatriz virou a palma da mão para ele com um sorriso cruel. O sorriso malévolo que não combinava de forma alguma com uma garotinha fez com que Subaru percebesse o verdadeiro significado de suas palavras. Quer dizer que, eu poderia ter morrido por causa daquela coisa invasiva de drenagem de mana. Mana é a força da própria vida, eu acho. Se eu tivesse continuado a drená-lo com tanta força, poderia tê-lo enfraquecido até que morresse. É um método muito mais fácil e confiável do que depender de um xamã. Então, aquela coisa que você usou no nosso primeiro, quero dizer, no primeiro dia. Você quer dizer que um deslize e eu estava morto. Eu me contive porque ter sua casca aqui daria muito trabalho, suponho. Não diga casca. Isso soa como se eu fosse um inseto. O próprio Subaru se perguntava por que sentia tanta tranquilidade ali quando Beatriz realmente o considerava nada mais do que isso. Não me diga que foi você quem me matou. Seria mais tranquilo se eu o tivesse matado e não estivéssemos tendo essa conversa. Infelizmente, estou muito ocupado, então não tenho tempo para me dar ao trabalho de matá-lo, suponho. Beatriz colocou as mãos atrás das costas, passando por Subaru para ficar diante da estante de livros.
A bainha de sua roupa de loli gótica tremia enquanto a menina se esticava, tentando chegar a um lugar um pouco mais alto do que ela podia alcançar. Quando? É este aqui. O que está ao lado? Já pode me dar? Sim, sim. Subaru pegou o tomo inesperadamente grosso da estante e o entregou a Beatriz, cujas bochechas estavam inchadas. Beatriz manteve um olhar mal-humorado ao aceitar o livro dele, sem dizer uma única palavra de agradecimento enquanto se sentava em um banco no centro da sala. Ele já a tinha visto várias vezes assim no arquivo de livros proibidos. Provavelmente era mais adequado para ela do que uma cadeira de verdade? Que tipo de livro você está lendo, afinal? Um que contenha um método para expulsar um inseto de uma sala. Um inseto em um arquivo, hein? Parece horrível. De que tipo? Ele tem grandes olhos negros e uma boca suja. Além disso, ele se considera muito bem. Isso é bastante específico para um inseto. Ele olhou ao redor da área, pensando em sair logo dali se pudesse. Enquanto Subaru girava em torno de seu pescoço, seus olhos se voltaram para o livro mais uma vez. Beatriz foi, hein? Será que ainda há algo que você queira? Se não, poderia ir embora. Por favor? Certo, esse dreno de mana é algo que qualquer um pode fazer. Será que eu deveria me sentir menosprezada? Nesta mansão, somente Puki e eu podemos realizar tal façanha. Nem mesmo Rosval pode. Pensei que ele tivesse dito que podia fazer tudo. Então Rosval estava se entregando à vaidade. Isso ou o dreno de mana era uma habilidade inesperadamente rara, dada a simplicidade de seu efeito. De qualquer forma, não fique sugando muito as pessoas, certo? Especialmente eu, estou com muita falta de sangue agora, então eu enfraqueceria e morreria facilmente. Porque a carne foi toda restaurada, mas o sangue não? Bem, eu não tinha obrigação de ir tão longe, de qualquer forma. Diante da declaração de Beatriz, feita com um encolher de ombros, Subaru inclinou a cabeça e disse, A gramática que ela usou naquele momento implicava em algo bastante estranho. Do jeito que você disse isso agora, pareceu que você fechou minha ferida. Não me diga que você é mesquinha o suficiente para levar o crédito pelo trabalho da Emília. Aquela garotinha sem graça não tem o poder de curar um ferimento fatal. Ela e Puki estancaram o sangramento, mas eu curei o ferimento. O que será que aconteceu? Estou seriamente em conflito aqui. As circunstâncias da recuperação de Subaru foram expostas de forma altamente inesperada. Subaru tinha certeza absoluta de que Emília havia curado seus ferimentos, como fizera no beco anteriormente, mas... Embora ele tenha estreitado os olhos desconfiado e feito uma expressão de dúvida, Beatriz não se mexeu. A não ser que ela fosse uma mentirosa excepcional, a verdade era, sem dúvida, o que ela havia dito. O que significa que Beatriz era. Então você é uma grande mentirosa imunda. Você tem muito descaramento. Personalidade de baixo nível. E você tem muita coragem de não aceitar educadamente a generosidade dos outros. A declaração grosseira de Subaru e o grito de raiva de Beatriz resultaram em uma disputa de olhares entre eles, que Beatriz finalmente resolveu ao mandar Subaru voando para trás com magia até que ele batesse em uma parede. Enquanto Subaru saltava da parede e rolava de cabeça para baixo diante dela, Beatriz acariciou lentamente um de seus longos cachos. Será que você pôde finalmente ir embora? Suas mãos não estão mais tremendo, então parece que você deixou seus medos para trás. Então você percebeu, não é? Você estava tentando esconder isso, eu acho. Estou ofendida por você ter tentado me enganar dessa forma. Beatriz soltou um bufo de tédio e afastou Subaru com a mão, como se ele fosse um inseto irritante. As palavras dela e a forma como ela levantou a mão diante do rosto de Subaru fizeram com que as pontas dos dedos dele se esquecessem de tremer. Ele havia morrido um total de 5 vezes até agora, mas certamente não estava acostumado com isso. Muito pelo contrário, quanto mais morria, mais a experiência acumulada fazia seus joelhos tremerem de medo de experimentar a morte novamente.
Isso valeu em dobro para a causa da morte, que foi assassinato em primeiro grau. Ao retornar, o coração de Subaru rangia de desespero. Certamente ninguém poderia culpá-lo por sua coragem e não chegar às pontas dos dedos das mãos e dos pés. Acho que não há mais tempo para desculpas. Cara, você não é nada legal. Suspirando para afastar as últimas teias de aranha, Subaru se levantou e se aproximou da porta do arquivo. Subaru olhou para trás e deu um sorriso amargo para Beatriz, que nem sequer estava olhando para ele. Desculpe, mas obrigado. Até a próxima vez. Da próxima vez, vou tirar mais mana de você, então será que você poderia simplesmente ficar longe? Os olhos dela permaneceram fixos no livro enquanto ela o dispensava verbalmente. Sentindo que a atitude de Beatriz o estimulava a seguir em frente, Subaru girou a maçaneta e entrou na passagem. Então. Espere, o inseto de antes, não me diga que você se referia a mim? Você quer sair não com os pés, mas pelo ar, suponho. E assim, ele voou para fora da passagem. No jardim, a garota de cabelos prateados olhou para ele. Posso perguntar se você está bem? Só essa bondade cura minhas feridas. Isso não é mentira. Subaru baixou os ombros enquanto falava. Enviado voando pela magia de Beatriz, Subaru foi empurrado pela passagem e atirado para fora de uma janela do terraço do segundo andar, que dava para o jardim, caindo em um canteiro de flores abaixo. Ele quase morreu em uma briga doméstica. A teoria de que ela me matou está ficando cada vez mais convincente. Acho que a Rain fertilizou aquele canteiro de flores com esterco ontem. Uau! Regra dos 3 segundos. Depois de ter sido empurrado para dentro do canteiro de flores por mais de 30 segundos do que 3, Subaru deu um pulo. Ele tentou desesperadamente limpar a lama, e talvez outras coisas além da lama, enquanto estava diante de Emilia a uma distância estranhamente próxima. Isso não conta. Não conta. Certo. Isso foi ontem e tudo mais. Bem, pense nisso da seguinte forma: quando a má sorte está com você, a boa sorte não está longe. E a Emilia já está no modo de consolação. Enquanto Subaru enxugava pequenas lágrimas com a manga, Emilia, com um sorriso amargo no rosto nobre, deve ter sentido pena dele ao tocar o pingente entre os seios. Puck, acorde. O cristal verde brilhou levemente, respondendo ao chamado de Emilia. A luz formou primeiro os contornos e depois a imagem completa de um pequeno gato que se materializou e pousou na palma da mão de Emilia. O gatinho esticou pesadamente o seu corpinho, parecendo estar bocejando. Bom dia, Lia. Ah, o Subaru já está acordado. Bom dia, Puck. Desculpe acordá-lo de repente, mas você poderia lavar o Subaru, por favor? Puck, que observava com um olho enquanto Emilia fazia seu pedido, de repente fez um ó ao olhar na direção de Subaru. Olhando para a aparência coberta de lama de Subaru, ele acenou com a cabeça, aparentemente concordando com o pedido da garota. Está na hora do banho, então. Pronto. Banho é dizer o mínimo. Uau! Quando Puck estendeu as 2 mãos, a luz pálida e deslumbrante que veio delas se transformou em uma grande quantidade de água no momento seguinte, batendo na parte superior do corpo de Subaru com uma força incrível, limpando todas as impurezas do mundo. Isso é um canhão de água. Opa, eu o desequilibrei um pouco. Com o corpo de Subaru girando em torno da parte superior do corpo sendo banhada pela água, Puck ajustou o fluxo de água na outra direção com um pouco mais de força. Subaru não conseguiu resistir ao fato de ser virado da direita para a esquerda, girando e girando. Está vendo? Você está limpo agora. Não é bom? Quando você brinca comigo desse jeito, meu coração dá voltas e voltas. Subaru, sentado em um pedaço de grama encharcado, estava grogue, com os olhos ainda girando. Ele limpou o rosto com a manga encharcada e, de alguma forma, levantou-se, apesar de seu estado vacilante. Cara, se vocês forem tão duros assim, vou começar a pensar seriamente que vocês são os culpados. Não tenho certeza do que estão suspeitando de mim, mas estou profundamente magoado. Nya.
Enquanto o gatinho flutuava no ar, fingindo estar chateado, Subaru pressionou um dedo em sua testa estreita e o virou para Emília enquanto ele gritava. De alguma forma, essa foi a reunião mais frívola e maravilhosa que ele teve até agora. Deixando de lado o fato de que Emília deveria ter corrido em lágrimas para cumprimentar Subaru quando ele ressuscitou do ferimento mortal. Ele se perguntou o que deveria dizer como primeiro passo para resolver a situação. Boa. Boa. Desculpe-me, não posso. O que vocês dois estão fazendo? Meus lados doem, eu vou morrer. De repente, Emília, não conseguindo mais se conter, começou a rir, afastando todas as preocupações dele. Quando Emília apontou para Subaru, que parecia um rato afogado, sua expressão normalmente bem arrumada foi dominada pela alegria. A reação inesperada fez Subaru olhar para Puck, que estava flutuando bem ao lado de seu rosto. Bem, minha má impressão inicial já passou. Obrigado pela ajuda, papai. Em resposta à sugestão atrevida de Subaru, Puck estufou o peito com altivez. Quem você está chamando de pai? Você não terá minha filha tão facilmente. Ao ouvir isso, a voz alta e risonha de Emília encheu todo o jardim. Depois de terminar de rir, Emília estava observando Subaru enquanto falava. Ouvi dizer que Han e Ren estavam indo para o jardim, mas estão um pouco atrasadas. Emília ainda estava limpando os vestígios das lágrimas dos olhos de tanto rir. Subaru, o principal culpado, brincava com Puck no meio de sua mão. Então, quando você diz que elas estão atrasadas, posso deduzir que você está esperando aqui por minha causa. Não é o contrário. É verdade que eu deveria agradecê-lo, e se eu me mudasse sem pensar, poderíamos sentir falta um do outro e eu não quero isso, mas é apenas coincidência que eu tenha ficado aqui com você. Certo, é apenas coincidência, Subaru. Ela me faz arrastar minha higiene por um motivo após o outro e fala com os espíritos inferiores sobre as mesmas coisas repetidamente. Ela diz que tudo isso é apenas coincidência. Como de costume, no momento em que Emília estava se autodestruindo completamente, Puck colocou lenha na fogueira. Puxa, Puck. Ela deveria apenas ser honesta consigo mesma. Mas isso é uma coisa bonita na Lia, você não acha, Subaru? Com certeza. Tudo em Emília Tane é a estrela mais brilhante em meu céu. Agora o Subaru está me provocando. E o que é esse bronzeado? De onde veio isso? Ela estava finalmente expressando algumas dúvidas sobre a maneira como ele estava falando com ela. Até a última vez, esse era um assunto que Emília havia conseguido deixar passar. Subaru levou a mão ao queixo e deu o que parecia ser uma espécie de risada diabólica. É um sinal de minha afeição. É como se Puck a chamasse de Lia. Uma maneira de duas pessoas mostrarem o quanto são próximas uma da outra. Não que eu me lembre de ser tão próxima de você. Nossa, essa declaração é um pouco dolorosa, sabe? Eu estava fazendo uma espécie de adiantamento. Estou planejando totalmente ter um relacionamento com Emília Tane que ande de mãos dadas com os nomes de animais de estimação. Ok? No mínimo, ele esperava se aproximar o suficiente dela daqui a algumas noites para que ela o perdoasse por isso. O rosto de Emília expressou surpresa com a abordagem forte de Subaru e, em seguida, suas bochechas ficaram um pouco vermelhas. Tudo bem. Vou aceitar isso. Ei, não olhe para mim desse jeito. Achei que estava sendo ignorado. Que reação positiva é essa? Explique isso, Sr. Puck. Enquanto Emília virava o rosto para o lado, Puck se sentava em seu ombro e girava seu bigode. Minha filha não tem muitos amigos, então ser chamada por um apelido íntimo a deixa feliz. Em poucas palavras, ela é fácil. Subaru exclamou surpreso, minha protagonista é fácil. Ele pensou que havia apenas escalado uma parede traiçoeira, mas teve a súbita percepção de que era mais do que isso. Ele continuou, mas ainda estamos muito longe um do outro. Preciso aprender um pouco mais sobre essa coisa de nobreza. Urg, você poderia não mencionar algo sobre o qual eu realmente não quero falar?
Eu só quero chegar a um acordo sobre o MB. Emilia Tan é muito bonita. Ah! Subaru pressionou Emilia com sua tolice quando olhou abruptamente para a mansão e estreitou os olhos. Emilia seguiu o olhar de Subaru, inclinando a cabeça ao ver as gêmeas saírem da mansão. Hein? É um pouco cedo demais para ser hora do café da manhã, no entanto. A imagem da luz do sol refletindo em seu cabelo prateado pareceu queimar os olhos de Subaru quando ele confirmou que os eventos estavam acontecendo. Era o momento do retorno de Rosval. As gêmeas abaixaram a cabeça simultaneamente diante deles. Elas falaram com o mesmo efeito estéril que ele já havia ouvido várias vezes. Mestre Rosval, senhor da mansão, retornou. Por favor, venha conosco. Subaru observou Emilia acenar para eles enquanto ele se virava para as gêmeas com uma mão casualmente pressionada em seu traseiro. Irmã. Desde a última vez que o vimos, ele se tornou um rato afogado e enlameado. Ren. Desde a última vez que o vimos, nosso convidado se tornou um trapo manchado e imundo. Subaru deu um sorriso de dor ao ouvir os comentários afiados, enquanto olhava para a mansão. Ele trocava de roupa, se arrumava e ia ao encontro de Rosval para um novo começo. Porque, desta vez, ele pretendia adotar uma abordagem completamente diferente da anterior. É assim, sua primeira semana na mansão Rosval começou para valer pela terceira vez. Para esse terceiro loop, o Subaru queria enfatizar a coleta de informações. Minhas palavras-chave são magia e corrente, mas isso ainda não me diz nada. A única coisa que ele sabia com certeza era que alguém atacaria na calada da noite do quarto dia. Nas circunstâncias atuais, se ele contasse a Rosval e aos outros, eles sem dúvida o ignorariam. Subaru simplesmente não poderia explicar de onde havia tirado suas informações. Subaru poderia até mesmo ser suspeito de ser um dos assassinos que estavam se preparando contra eles. Se ele pelo menos tivesse uma descrição física do agressor, as coisas poderiam ser diferentes, mas... É por isso que tenho que passar esse tempo reunindo informações. Se as condições de retorno por morte forem as mesmas de antes. No circuito da capital real, ele morreu 3 vezes e teve um avanço na 4ª. Se tudo continuasse como antes, ele poderia retornar mais uma vez. Então, dessa vez, ele reuniria as informações necessárias para uma descoberta na 4ª vez. Para ser sincero, não gosto de escolher um plano que está desistindo desde o início. Entretanto, como suas opções eram muito limitadas, ele teve que se conformar com alguns sacrifícios. De qualquer forma, ele não tinha a intenção de desperdiçar sua oportunidade. Era a diferença entre resolver refazer tudo e tentar superar o desafio desde o início. Dessa vez, ele se concentraria inteiramente em sair do circuito. Para isso, tive que contar a Puck por baixo da mesa para manter Emilia segura. No meio da brincadeira com Puck no jardim, Subaru havia sussurrado para Puck prestar atenção nos arredores de Emilia. O gatinho podia ler mentes. Subaru imaginou que ele saberia que a sinceridade de Subaru não era mentira. Deixei as coisas bem vagas, mas ele parece genuinamente protetor da Lia. Afinal de contas, ele havia recebido muito bem a sugestão insistente de Subaru. Agora ele podia presumir que Emilia estaria relativamente segura. Não era muito, mas aliviava um pouco a carga sobre seus ombros. Depois disso, há o Rosval e a Loli. Mas depois disso, o quê? Subaru coçou toda a cabeça, arrancou um fio de cabelo, prendeu a pena debaixo do nariz e esticou as costas. Sua cabeça doía com os dilemas difíceis. Dito isso, ele tinha que fazer o que pudesse. Se possível, ele queria que Han e, é claro, Rosval e Beatriz também, passassem por esses 4 dias em segurança. Ele tinha seus motivos para não fugir, por mais formidável que fosse o desafio. Minha concentração não está dando conta do recado. O que fazer? Quando ele se recostou na cadeira, ela fez um rangido e ele ouviu uma voz do lado de fora. Desculpe-me, caro hóspede. Mais rápido do que Subaru poderia responder, a porta se abriu e ele viu uma empregada de cabelo rosa.
Subaru levantou uma sobrancelha quando Han entrou com uma xícara fumegante em uma bandeja nas mãos. Oh, meu caro convidado, você realmente está estudando. Isso é muito rude, você sabe. Eu sou uma espécie de hóspede de fato no momento. Prezado hóspede, você é o tipo de hóspede conhecido como aproveitador. Parecendo calma e tranquila, Han entrou na sala e começou a servir o chá. Observando-a de lado enquanto trabalhava, Subaru não conseguiu esconder seu sorriso amargo diante das palavras dela. Um hóspede aproveitador. Ele achava que os termos se encaixavam muito bem. Aqui está, caro convidado. Oh, obrigado. Quente, quente, quente. Quando ele pegou a xícara e olhou para baixo, viu o vapor subido da superfície do líquido âmbar quente. O chá desse mundo era mais parecido com o chá preto em aparência e sabor. O aroma rico era igualmente fácil de apreciar. A atitude de Han era muito brusca, mas era estranho que ela viesse servir o chá dessa forma. Enquanto observava os movimentos polidos de Han, Subaru provou lentamente o chá que lhe foi oferecido, balançando a cabeça. Realmente tem um gosto horrível. Esta mansão serve chá usando folhas da mais alta qualidade, o que é uma afirmação e tanto. Se o gosto for ruim, o gosto é ruim. Só não consigo pensar nele como algo além de chá preto. Tem gosto de planta. Han observou friamente o rosto carrancudo de Subaru enquanto ela se servia do chá que havia trazido como se fosse a coisa mais normal do mundo, sentando-se na cama e esticando as pernas sem se importar. Não tenho palavras para a coragem que você tem, ao se descuidar na frente de um convidado. Acredito que foi você quem disse para ir com mais calma, prezado hóspede. Estou fazendo isso apenas para atender a sua solicitação. Você deveria estar me agradecendo. Isso é, tipo, ainda mais agressivo do que você era antes. Subaru expressou suas queixas enquanto se recostava na cadeira e emitia um som alto. Han ouviu esse som enquanto molhava a língua com o chá preto e, finalmente, lançou um olhar de lado para Subaru. Caro convidado, partindo em 2 dias, você fez algum progresso? Subaru abriu um sorriso pequeno e amargo ao ouvir o discurso excepcionalmente seco dela. Já era a segunda noite desde que ele havia começado o 3º ciclo. Pela 3ª vez, Subaru foi tratado na mansão como um hóspede, uma grande diferença em relação ao passado. Isso porque Subaru havia pedido isso no primeiro café da manhã. Agora que estava sendo tratado como hóspede, Subaru tinha seu próprio quarto e Ren e Han se revezavam para servi-lo enquanto ele continuava o estudo do idioma que havia começado da última vez. Tudo isso para justificar sua saída temporária da mansão sem causar alvoroço. Ele estava fazendo planos em sua cabeça enquanto seus dedos continuavam a copiar o script quase que automaticamente. Seus movimentos eram robóticos o suficiente para fazer o estômago revirar, mas nada estava realmente entrando em sua cabeça. Você é sempre assim tão ruim, ou sua cabeça tola não consegue se concentrar. É muita cara de pau dizer isso para um entusiasta da literatura como eu. Você não se sente inspirada por ter me visto dar tudo de mim nessa mesa lá atrás. Uma declaração rude para combinar com uma escrita tão desleixada. Estou surpreso por você se considerar um entusiasta literário, prezado convidado. Esta é a primeira vez que vejo uma empregada falar com seus convidados como você faz. Han ignorou educadamente a declaração ressentida de Subaru e folheou com aparente interesse as páginas repletas de caracteres. Mesmo com a distância tão próxima, ele olhou fixamente para o lado do rosto dela, incapaz de impedir a sensação de que suas entranhas estavam sendo torcidas. Diferentemente das ocasiões anteriores em que Subaru foi tratado como um servo, dessa vez ele teve pouco contato com Han. Além do tempo que passou perseguindo Emilia, ele ficou principalmente em seu quarto escrevendo caracteres como este. Embora, de vez em quando, ele reservasse algum tempo para provocar um pouco a Beatriz. Portanto, a distância entre Han e ele próprio era muito maior do que quando ele era tratado como um servo. Apesar disso, aqui estava Han visitando Subaru em seu quarto, passando tempo com ele e falando com ele como um amigo muito franco. Ele não pôde deixar de achar isso estranho.
Se não parar de me encarar desse jeito, vou lhe dar um tapa, prezado hóspede. E a única que está fazendo minha cabeça ficar rosa é a Emília. Ah, é verdade. Tentando desviar sua inquietação enquanto desviava os olhos, ele deixou-a de lado e pegou um livro com a contracapa voltada para cima. Esse era o livro ilustrado que ele estava usando como material de aprendizagem. Ele finalmente conseguiu entender os caracteres nele contidos. Em outras palavras, quero que todo esse estudo me faça sentir como se tivesse chegado a algum lugar. Ele contém apenas histórias comuns que você deveria ter vergonha de não conhecer. Você precisa dominar o script básico antes de se considerar um entusiasta literário. O fato de me chamar assim a irrita tanto assim? Han não respondeu à pergunta de Subaru enquanto despejava o conteúdo restante de sua xícara em sua garganta. Ela então pegou a xícara de Subaru. Espere, você vai beber todo o chá que trouxe para cá. Você não precisa dele se estiver fazendo essa cara quando o beber. Pelo menos deve ser apreciado por alguém com uma língua que funcione corretamente. Eu lhe disse que não consigo tirar esse gosto de planta do meu ar. Ah, não importa. Vou me concentrar neste livro, então você pode matar o tempo ou ir embora, como quiser. Subaru fez um aceno brusco antes de se inclinar para a frente em sua cadeira e abrir o livro ilustrado. Primeiro, vinha o prefácio do autor e o índice, depois, o corpo, escrito nos caracteres com os quais ele já estava acostumado. Vejamos, há muito, muito tempo atrás. Então, os contos de fadas começam da mesma forma em todos os mundos, hein? Ele aceitou com estranha facilidade enquanto continuava a ler a história. O fato de estar em um livro ilustrado significava que a história era excepcionalmente concisa, com uma introdução, um corpo e uma conclusão claramente definidos. A compreensão em nível infantil foi priorizada, com imagens usadas exatamente onde havia espaço para a imaginação. A propósito, se alguém perguntasse a Subaru de qual conto de fadas ele mais gostava, ele responderia: O Demônio Vermelho Chorão. Se alguém perguntasse ao Subaru qual conto de fadas ele mais odiava, ele responderia: O Demônio Vermelho Chorão. É como um final feliz e um final amargo batendo em você ao mesmo tempo. Por que não pode ser tudo feliz para sempre? Desculpe interromper seus pensamentos profundos, mas você já terminou de ler? Já terminei de ler. As coisas que iam contra o senso comum eram divertidas, então foi mais interessante do que eu esperava. Acho que essa é a cultura de outro mundo para você. Talvez eu devesse trazer contos de fadas da minha própria terra natal também, como O Demônio Vermelho Chorão. O Demônio Vermelho Chorão. Subaru estava resmungando sobre as questões de direitos autorais na jurisdição de outro mundo quando as sobrancelhas de Han tremeram em resposta. Disse Subaru, fazendo com que Han ficasse com um raro interesse. É o título de um conto de fadas da minha terra. Que tal eu contar para você? Han não respondeu quando Subaru fez a sugestão com o polegar para cima. No entanto, a maneira como ela se sentou na cama com as mãos sobre os joelhos, olhando para Subaru, indicava claramente que ele deveria seguir em frente. Muito bem, atenção, por favor. O Demônio Vermelho Chorão. Há muito, muito tempo atrás, em uma certa terra, havia. O conto de fadas começou com uma discussão amarga. O Demônio Vermelho Chorão era uma história de amizade entre o Demônio Vermelho, que queria ser amigo dos humanos, e seu melhor amigo, o Demônio Azul, e o que aconteceu entre eles. A história era mais ou menos assim: os dois demônios que viviam na montanha tentaram várias coisas para fazer com que o Demônio Vermelho caísse nas graças dos aldeões, culminando com o Demônio Azul cometendo atos perversos na aldeia, mas sendo expulso pelo Demônio Vermelho, que assim se tornou amigo dos seres humanos. A história terminou com a partida do Demônio Azul. O Demônio Vermelho, desanimado com a demonstração de amizade do Demônio Azul, chorou pelo Demônio Azul. E assim, o Demônio Vermelho leu várias vezes a carta deixada na casa do Demônio Azul e chorou. O fim. Subaru terminou de transmitir a Han uma versão um tanto resumida do conto de fadas. Era um conto de fadas que o próprio Subaru já havia lido várias vezes.
Ele achava que tinha sido o mais fiel possível com suas palavras, mantendo suas próprias opiniões fora disso. Han baixou os olhos enquanto ouvia a história. Subaru permaneceu na mesma posição de quando ele terminou a história, esperando que ela falasse. Finalmente, Han soltou um pequeno suspiro. Uma história bastante triste. Acho que sim. Mas também acho que é uma história feliz. Acho que o elenco de caracteres estava cheio de idiotas. O demônio vermelho, o demônio azul e os aldeões também. Bem, isso é ser um crítico duro. Não que você vá receber algum argumento de mim. Ele concordou que nenhum dos três lados teve introspecção suficiente. Os aldeões eram puros otários, e se os dois demônios tivessem conversado mais entre si, talvez tivessem encontrado um terreno comum adequado. No mínimo, certamente poderiam ter evitado a necessidade de colocar distância entre ele e o outro pelo resto de suas vidas. É por isso que eu amo essa história e odeio essa história. O autossacrifício do demônio azul foi muito legal, mas ele também era um idiota impossível de salvar. Eu gosto de pensar que posso me salvar se me esforçar. Então você pensa assim sobre o demônio azul? Eu acho que é o demônio vermelho que não tem salvação. A resposta de Han fez com que Subaru levantasse a cabeça. Han estava olhando para Subaru enquanto mordia a língua. Ele envolveu o demônio azul em seus próprios desejos, não perdendo nada quando o demônio azul perdeu tudo. Acho que esse é um resultado bastante horrível. O que você acha que os dois demônios deveriam ter feito? Então? Se o demônio vermelho realmente quisesse ser amigo dos humanos, ele deveria ter ido morar na aldeia, mesmo que isso significasse cortar seu chifre. Ele deveria ter feito isso muito antes de o demônio azul ir embora. Cara, essa é uma posição bem extrema. Subaru levantou a voz diante da visão radical que ela proporcionou, mas Han simplesmente acariciou o próprio cabelo curto como se estivesse dizendo, e agora? Ela começou a brincar com a fita que prendia seu cabelo no lugar. Fazer o demônio azul pagar por algo que ele quer é imperdoável. Se o demônio vermelho quiser, o demônio vermelho deve pagar o preço. O demônio azul que lhe rouba essa chance também é um problema. Essa é uma visão muito rígida do assunto. Você tem algo contra os demônios? Caro convidado, com qual dos dois demônios você prefere fazer amizade? Subaru piscou ao ouvir a pergunta de Han. Ele realmente não havia pensado nisso. Qual dos dois? Han assentiu e estendeu as duas mãos para Subaru, levantando um dedo de cada. Por um lado, o demônio vermelho que pede e deixa que os outros paguem as consequências, ou o demônio azul, o idiota que se afoga em seu próprio martírio. Qual? Nossa, você faz com que essas duas escolhas sejam ruins. E daí que eu sou um aldeão que acabou de chegar aqui. Era bastante raro que o ponto de vista dos aldeões surgisse em uma discussão sobre o demônio vermelho chorão. De qualquer forma, Subaru estava um pouco perdido enquanto olhava para as duas mãos que Han apresentava diante dele quando ela disse, que resposta desinteressante. Não diga isso. Desde que li o demônio vermelho chorão, eu simpatizo com os dois, então quero ajudar os dois, ok? Subaru pressionou gentilmente suas mãos sobre as mãos de Han. A resposta de Subaru arrancou um longo suspiro de Han, que olhou para Subaru, que, obviamente, estava perto o suficiente para tocá-la. Então você é do tipo que não entende nem sua posição nem a dos outros. Quando a distância aumenta, seu tipo é deixado para trás por ambos. Distância, hein? Por que não dizer às pessoas como você se sente enquanto elas ainda estão próximas? O demônio vermelho não é um cara mau por querer se dar bem, e o demônio azul também não é um cara mau por querer ajudá-lo. Eu sou do tipo que gosta de demônios, não do tipo que os expulsa da ilha de uma hora para outra. Han suspirou ao ver o sorriso de Subaru e olhou para suas próprias mãos quando ele agarrou os dedos levantados dela. Quando ela o afastou, Subaru deu de ombros e se sentou em seu lugar, reajustando-se para encarar Han novamente. Sabe, Han, você parece gostar bastante de O Demônio Vermelho Chorão. Caro convidado, um dia você se arrependerá de pensamentos inconstantes e indecisos, como querer ser amigo de ambos.
Não me lembro de estarmos falando sobre isso aqui. Pensei que estivéssemos falando sobre demônios. Enquanto Subaru gritava e balançava a cabeça, Han bateu palmas para indicar que o assunto estava encerrado. O comportamento irritadiço dela o incomodou, mas Han apontou para o livro na mesa antes que ele pudesse dizer uma palavra. Deixando de lado as histórias da terra natal de nosso querido hóspede. O que você achou das histórias desta terra? Vamos ver. Acho que o que mais se destacou foi o do dragão no meio do livro e o da bruxa no final. Não importa como eu o corte, esses dois são diferentes de alguma forma. Subaru deu uma resposta errante enquanto folheava o livro. Esses foram os dois contos que deixaram a impressão mais profunda nele. O primeiro, sem dúvida, recebeu tratamento especial. Quanto ao segundo, a história da bruxa foi como, eles sentiram que tinham que colocá-la, mas foram pela metade. Ela ignorou completamente a estrutura da história, como um monte de destaques. Isso não pode ser evitado. Estamos em Lugúnica. É claro que a história do dragão recebe tratamento especial. Subaru acenou com a cabeça enquanto folheava as páginas do livro ilustrado sobre a mesa. Certo, reino amigo do dragão de Lugúnica, não é? Agora entendo por que se chama assim. Aparentemente, o grande reino em que Subaru estava hospedado era chamado de Reino Amigo do Dragão de Lugúnica. Nos mapas mundiais, parecia ser a nação mais oriental do mundo, mas aparentemente tinha bons motivos para ser chamado de Reino Amigo do Dragão. Era uma história simples, na verdade. Há muito tempo, o reino havia ficado sob a proteção de um dragão, formando um pacto. Disse que o dragão emprestou seu poder a Lugúnica, protegendo-a em tempos de fome, pragas, guerras com outras nações e outras situações difíceis. Então é por isso que eles o chamam de Amigo do Dragão, hein? O livro ilustrado dizia que a família real fez um pacto com o dragão. Isso é menos um conto de fadas do que uma história antiga, certo? Acho que sim. Afinal, é uma história verdadeira. Mesmo agora, o dragão protege a paz desta terra sob uma grande cachoeira distante até o dia em que sua promessa à família real chegar ao fim. Subaru limpou a garganta ao ouvir a tão rigorosa Han dizer tais palavras. Uma promessa feita com um dragão nos tempos antigos. O livro ilustrado não tinha detalhes, mas era um negócio grande o suficiente para que o reino tivesse sido salvo da crise muitas vezes. Pensando nisso, Subaru de repente percebeu algo sobre a família real que havia feito o pacto com o dragão. E, a família que fez a promessa com o dragão, ela não morreu? Foi o que aconteceu, e de repente. Isso não é, tipo, ruim? Não que eu saiba o que significa ruim aqui. Sem dúvida, foi prometido ao dragão algo considerável em troca da proteção de sua promessa durante todo esse tempo. No entanto, com a família real que concederia morrendo assim, quem honraria essa obrigação? Han começou. Ninguém sabe o que o dragão procura, por isso não foi colocado no livro ilustrado. Somente os deuses sabem o que o dragão fará nessa situação. Nesse ponto, Han fez uma pausa por um momento. Pelo contrário, caro hóspede, somente o dragão sabe. Subaru prendeu a respiração. Ele não estava com calor, mas sentia suor em sua testa. Ele mastigou as palavras de Han, engoliu-as e inspirou e expirou com força suficiente para fazer seu estômago revirar. Negociar com o poderoso dragão era responsabilidade do governante do reino. Em outras palavras, isso deve ser uma montanha de pressão sobre Emília, então. Sim, o dragão pode proteger o reino ou destruí-lo em um capricho. Assim, o reino e seu destino estão sobre os ombros de Emília. Só de pensar nisso, parece uma história de um livro ilustrado. Havia um olhar de conflito no rosto de Emília quando ela viu o livro ilustrado na última noite do ciclo anterior. Agora Subaru entendia por que a mão de Emília havia parado quando ela estava virando as páginas. O tamanho e o peso do fardo de Emília superaram em muito as expectativas de Subaru. Sua mente queria gritar só de pensar na pesada responsabilidade carregada por aqueles ombros delicados. Isso não pode ser evitado. Ah!
Todos nascem com um papel a desempenhar e com a responsabilidade de estar à altura dele. Foi para isso que Lady Emilia nasceu. É um caminho que ela deve trilhar, por mais traiçoeiro que seja. A voz de Subaru estava tremendo de raiva de uma fonte que ele não conseguia identificar. Uma garota deve carregar todo o fardo dessa maneira. Por sua vez, a voz de Han era fria e lógica. Acredito que é melhor que outros possam carregá-lo com ela. No entanto, mais cedo ou mais tarde, Lady Emilia deve ser vista escalando o cume sozinha. Subaru baixou os ombros quando percebeu que Han estava se contendo para não alimentar ainda mais sua raiva. Ele poderia desabafar com Han o quanto quisesse, mas estaria enganado. Han não era responsável pelo peso do fardo de Emilia. De qualquer forma, Subaru não tinha o direito de ficar com raiva. Essa parte realmente o queimou. Ah, certo. Han, sobre aquela outra história. Querendo fazer algo além de pedir desculpas, Subaru mudou de assunto e apontou para o livro ilustrado. Ao contrário de como a história do dragão no centro do livro recebeu tratamento especial, a história da bruxa teve apenas algumas páginas desenhadas para ela no final do livro. A história se chamava A Bruxa da Inveja. Então, essa história de bruxa. Não quero falar sobre isso. Sem mais nem menos, ela pareceu interromper verbalmente as coisas depois da história do dragão. Subaru arregalou os olhos sem pensar quando Han se levantou rapidamente, com a bandeja e as xícaras na mão. Estou aqui há muito tempo. Não quero causar muitos problemas a Han. Caro hóspede, eu o chamarei novamente na hora do jantar. Se certo? Han, virando as costas como se não fosse aceitar nenhum argumento, saiu imediatamente da sala. Mas, pouco antes de sua mão alcançar a porta, Han parou e olhou para trás, para Subaru, que ficou na poeira dela. Sobre a história do demônio de antes. Certo. O demônio vermelho que chora. O que há com ela? Não conte essa história a Han. Ela provavelmente a acharia de mau gosto. Certamente ninguém teria esse tipo de reação por causa de um simples conto de fadas. De qualquer forma, Subaru, sentindo a pressão esmagadora das palavras de Han, só pôde acenar docilmente em resposta. Ao ver isso, Han finalmente foi embora. Subaru, sentindo-se esgotado, caiu na cama. Parecia que havia algo mais na última ação de Han do que apenas proibi-lo de contar um conto de fadas a Han. O que diabos está acontecendo com tudo isso? Desabafando contra o teto, Subaru pegou o livro ilustrado e folheou as páginas. O capítulo final, A Bruxa da Inveja, era um conto curto de apenas 4 páginas. Uma bruxa assustadora, e aterrorizante só de falar o nome dela. Era por isso que todos a chamavam de A Bruxa da Inveja. Não havia estrutura de história, apenas conteúdos que transmitiam o terror cru da bruxa. Era simplesmente assustador, ainda mais quando escrito em caracteres destinados a crianças pequenas. E depois de todo o trabalho de estudar para ler essa coisa, seus sentimentos de sucesso, satisfação e o brilho de ter acabado de ler um livro pareciam ter caído no esquecimento. Subaru se virou na cama e mudou de assunto. Pensou no que poderia fazer nos 2 dias restantes daquele loop. Ele colocou em ordem seus preparativos para o último dia e passou a se concentrar no que faria nas 2 manhãs seguintes. Subaru esmagou suas inúmeras preocupações, uma a uma, até que finalmente adormeceu. Meu tempo aqui foi curto, mas obrigado por cuidar de mim. No saguão de entrada da mansão, todos os seres humanos da mansão, ou seja, apenas 4 pessoas, sem incluir Beatriz, estavam se despedindo de Subaru enquanto ele se despedia. Subaru havia pedido permissão para ficar por 3 dias. Esse tempo já havia passado. Naquela manhã, ele seguiria a viagem. Subaru vestia seu agasalho e carregava a sacola da loja de conveniência com seu equipamento inicial, mas também levava nas costas uma mochila que Rosval havia generosamente fornecido. A mochila era bastante pesada por causa de uma boa soma de moedas, explicou Rosval com simplicidade. Meus agradecimentos por cuidar de Lady Emilia. Entre os que estavam se despedindo de Subaru, Emilia o chamou,
com um olhar de profunda preocupação em seu rosto. Subaru, grato pelos sentimentos de Emília, bateu no peito com vivacidade. Eu ficarei bem. Vou apenas relaxar. Quando eu me tornar um homem forte, sábio e rico, adequado para você, voltarei montado em um cavalo branco. Você tem seu lenço e água potável, minério de lagmita, e... Ela está agindo como se fosse minha mãe. Emília se preocupava com isso e aquilo. A maneira como ela perguntou por último, você consegue dormir sozinho? Fez Subaru se perguntar o quanto ela desejava a companhia de outras pessoas. Ou talvez ela estivesse agindo por instinto, expressando o mal-estar que Subaru estava desesperadamente empurrando para dentro dele. Rosval veio apertar sua mão. Bem, então, tenha boa saúde, Subaru. O tempo foi curto, mas foi bastante agradável. Não se preocupe com meu presente de despedida. Considere-o uma pequena recompensa pelas lembranças que você criou nesses últimos 3 dias. Rosval acrescentou uma piscadela à última parte. Subaru podia adivinhar o que ele queria dizer. A mochila em suas costas estava tilintando só de apertarem as mãos. Entendi, você está me pagando para ficar de boca fechada. Não vou dizer nada. Juro pelo dragão. Isso evitará que outros se aproximem de você como parte de algum esquema perverso. Além disso, nesta nação, jurar sobre o dragão é fazer o maior dos juramentos. Não é que eu duvide de você, mas esforce-se para não esquecer isso. Subaru levantou a mão em resposta ao lembrete de Rosval e, em seguida, voltou-se para as gêmeas, que estavam atrás do nobre com cara de palhaço. As duas permaneceram em silêncio enquanto Subaru estendia a mão e dava um tapinha no ombro de ambas. Vocês duas foram de grande ajuda, especialmente Ren, com aquelas refeições deliciosas. Bem, ela limpa os banheiros muito bem? Irmã, a lisonja do querido hóspede é desesperadoramente estranha. Ren, a bajulação do caro hóspede é um desastre completo. Bem, desculpe-me, eu realmente não consegui pensar em mais nada. Mas obrigado. Depois de se despedir de todos, ele abriu as portas da frente antes de ficar com medo. Da entrada da mansão, ele cortou o jardim, passou pelo portão de metal e continuou pelo caminho da floresta que era um tiro certeiro até a Vila Auron. O plano declarado de Subaru era ir dali até a rodovia mais próxima, alugar uma carruagem de passagem e seguir para a capital, mas esse plano era uma farsa. Subaru, obrigado por tudo. Se acontecer alguma coisa, volte a qualquer momento, ok? Com a declaração de despedida de Emília, suas palavras foram gentis até o fim. Subaru partiu, seguindo o caminho em direção à Vila Auron. A garota de cabelos prateados acenou até não poder mais ver Subaru da mansão. O comportamento tão adorável dela fez com que as preocupações de Subaru diminuíssem e seu senso de dever voltasse a arder. Depois de percorrer o caminho para a aldeia por algum tempo, Subaru parou e olhou cautelosamente ao redor da área. Quando teve certeza de que não havia ninguém por perto para observá-lo, ele saiu do caminho e mergulhou na floresta. Ele fez isso independentemente das advertências de Han e dos outros de que a área era perigosa devido aos muitos animais selvagens. Ignorando os avisos, Subaru abriu caminho por entre a folhagem enquanto se aprofundava na floresta. Em um dado momento, ele subiu uma ladeira, não diminuindo o ritmo quando galhos e espinheiros o arranhavam. Ele continuou subindo a montanha dessa forma por cerca de 15 minutos. Ok, vou fazer isso aqui. Subaru deixou a vegetação, e o céu alto saudou sua visão. Subaru havia passado pelas encostas florestais, chegando a um sopé aninhado entre as montanhas. Ele podia observar a mansão abaixo do penhasco bem à sua frente. De lá, ele podia observar as vistas familiares e luxuosas da mansão Rosval. Ele deu a volta na trilha da floresta e atravessou a floresta e a montanha para chegar ao ponto de observação perfeito. Ele tem uma visão especialmente boa do quarto da Emília. Eu verei qualquer coisa estranha acontecendo imediatamente. Ele podia ver a janela do quarto de Emília mesmo à distância. Ele não conseguia ver o interior,
mas era um bom lugar para observar qualquer sinal de problema. E na noite do quarto dia, certamente haveria problemas. Em outras palavras, hoje à noite. Tudo que resta é esperar que algo aconteça. Desde aquela manhã, Subaru tinha cerca de 16 horas para matar, com certeza ele conseguiria manter a concentração por tanto tempo. Dessa forma, ele poderia descobrir de antemão o que aconteceria na mansão Rosval e voltar imediatamente para a mansão. Dessa vez, Subaru teria o elemento surpresa a seu favor. Se tivesse permanecido na mansão, Subaru seria mais uma vítima da maldição do atacante. Com meios limitados de contra-ataque e baixa capacidade geral de combate, Subaru não poderia enfrentar o agressor diretamente. Ele precisava desesperadamente de qualquer fragmento de informação que pudesse obter sobre o assassino. Então, o que fazer? Subaru encontrou uma resposta simples. Desta vez, meu objetivo é identificar o agressor e descobrir os detalhes do ataque, mesmo que isso me mate. Tendo morrido 2 vezes até agora, Subaru havia determinado que o ataque era um assassinato relacionado à sucessão real. Ele não sabia se tinha sido um dano colateral, sendo Emília o alvo principal, ou se tinha sido morto como algum tipo de mensagem para ela. Mas, como já havia sido assassinado 2 vezes, Subaru considerou muito provável que todos os que estavam próximos a ela estivessem sendo massacrados. Deixando de lado se as contramedidas funcionarão, parece que Rosval está com a guarda alta de qualquer maneira. Subaru baseou isso na premissa de que Rosval, o nobre com uma mente planejada por trás de sua cara de palhaço, não era tão tolo a ponto de deixar sua peça do rei, com o nome de Emília, indefesa no tabuleiro de xadrez. A existência de Han e Ren, as 2 criadas que ele havia deixado na mansão, era mais uma prova. Para ser sincero, no começo achei que era loucura ter apenas 2 empregadas cuidando de uma mansão enorme como essa, mas eles eram senhor e vassalo, sua confiança mútua era sólida como uma rocha, laços de lealdade formados por um longo serviço. Ver a devoção servil de Han e a adoração de Ren por ela havia lhe dito isso. Rosval certamente havia cercado Emília de pessoas que jamais o trairiam. O fato de uma criada ter se aposentado vários meses antes, mas, de acordo com Han, nenhuma substituta seria contratada, garantiu-lhe que Emília estaria protegida. O problema é que não sei se eles estão atentos o suficiente, já que eu morri com o ataque. Se eu for o único que morreu, bem, ótimo. Espere, isso não é bom. Se os planos de defesa de Rosval simplesmente não levavam em conta Subaru, um coringa, então tudo estava bem. Se não fosse assim, isso significava que Emília também seria prejudicada. E Subaru, tendo morrido 3 vezes na capital e 2 na mansão, já estava acostumado com a realidade frustrando os melhores planos. Você precisava esperar o pior caso, e depois esperar o pior que isso. Aqui, o pior caso é que a guarda de Rosval está baixa e Emília é assassinada. É claro que isso significaria que Rosval, Han, Ren e Beatriz também seriam massacrados. Urg, droga. Só de imaginar o pior cenário possível, ele já ficava enojado. Embora fosse para impedir tudo isso, ele queria desabafar sobre sua decisão totalmente lógica de observar o desenrolar dos acontecimentos do lado de fora. É claro que Subaru, que usava seu coração na manga, planejava ficar de guarda o tempo todo, pronto para voltar imediatamente para a mansão se algo acontecesse, correndo e avisando sobre o ataque inimigo, mas... Bem, seria bom se o cara fosse super cauteloso e fugisse só porque eu gritei com ele, certo? Subaru expressou sua visão otimista enquanto tirava uma corda da mochila. Era uma corda bastante longa que ele havia pegado emprestada do depósito da mansão. Subaru amarrou firmemente uma extremidade ao redor do tronco de uma árvore próxima e a outra ao redor de sua própria cintura. Ele usou nós complexos ao longo do caminho como se sua vida dependesse disso, o que de certa forma dependia. E por último, a faca para cortar a corda. Ela provavelmente ficaria chateada se soubesse que eu a estava usando assim. Enquanto falava, ele pegou a faca que havia apelidado carinhosamente de estrela cadente. No loop atual,
Ele estava em posição de colocar as mãos nela pela primeira vez somente naquele dia. No entanto, eu a usei bastante durante os 4 dias dos outros lopes. Durante o tempo em que fazia trabalhos como empregado, as tarefas de Subaru na cozinha envolviam principalmente descascar legumes e lavar louças. A estrela cadente era a amada lâmina que Subaru usava para cortar legumes como batatas, maçãs e, de vez em quando, sua própria mão. Quando, dessa vez, ele pensou em um plano que exigia uma faca, ele a pegou sem pensar 2 vezes. Espero que seja apenas para cortar a corda, mas se o pior acontecer. A faca não servia apenas para facilitar sua fuga, mas para ferir a si mesmo se chegasse a hora, pois certamente o estímulo da dor da automutilação o tornaria capaz de resistir à sonolência da maldição. Se o pior acontecesse, ele poderia ter que virar essa lâmina contra o inimigo. E se fosse pior do que isso? Para suicídio, hein? Puxa, posso fazer isso? Algo tão assustador. Subaru olhou para si mesmo refletido no fio da lâmina, enquanto ria às suas próprias custas. Enquanto olhava para a lâmina em sua mão, lembranças de Han e Ren surgiram no fundo de sua mente. Han havia insultado Subaru por seu trabalho desajeitado com a faca. Ren lhe lançava olhares de lado chocados quando ele cortava a própria mão com a faca. Elas gritavam com raiva coisas como, não corte o que não deve cortar. Elas também ficariam bravas comigo por usá-la indevidamente dessa forma, não é? Ele podia imaginar em sua mente as 2 garotas irritadas com ele, com Han olhando para ele e Ren com cara de espanto. Ah, essa cena era simplesmente. Elas ficariam totalmente irritadas, hein? Espero que ficassem. As palavras de saudade saíram de seus lábios. De uma forma ou de outra, ele realmente queria se enterrar naquela vida cotidiana novamente. Eu não quero morrer, não quero deixá-los morrer. Subaru disse isso para seu próprio benefício ao se lembrar dos rostos das pessoas de quem acabara de se despedir. Subaru havia deixado Emilia e os outros para se preparar para a próxima etapa. No entanto, dessa vez, assim como das últimas vezes, ele formou laços definitivos com as meninas. Ele reprimiu o peito que latejava. Essa era sua punição, o preço natural a ser pago pelo que ele havia feito. Era uma cruz a ser carregada que Subaru, tendo formado um plano com a premissa de perder algo, não podia se esquivar. Ele tinha que carregar consigo tanto os pensamentos doces quanto os amargos. Subaru passou aqueles 4 dias jogados fora abrindo aquela ferida crua, suportando a dor de ter sua carne arrancada e seus ossos quebrados, tudo para que ele se lembrasse disso. Você mesmo disse isso, Subaru Natsuki. Mesmo que todos os outros se esqueçam, você se lembrará. Por isso, ele não conseguia pensar nesse momento como algo que pudesse esquecer. Subaru tinha que continuar desejando um final feliz até o último momento possível. Ninguém tinha o direito de decidir que Emilia e os outros não passavam de bolhas na borda do fluxo do tempo. Subaru se manteve escondido entre as árvores enquanto observava a mansão Rosval. A determinação que permeava seu corpo, presumivelmente estressado, acalmou sua respiração e reduziu sua frequência cardíaca. Ele sentiu que seu corpo estava agindo de acordo com sua vontade de uma forma nunca vista antes. Confiando em seu corpo, Subaru ficou parado e esperou o tempo passar. À medida que a noite se aproximava, o sol poente banhava a colina em que Subaru estava com uma luz alaranjada. Semicerrando os olhos por causa dos raios solares, Subaru moveu seu corpo tenso, sacudindo as teias de aranha. Ele já estava vigiando a mansão há cerca de 8 horas. Durante esse tempo, não houve nenhum sinal de algo incomum, a mansão permaneceu totalmente pacífica. Portanto, as coisas realmente estavam bem por lá até o cair da noite. Pensando bem, Rei não foi às compras dessa vez. Não havia sinal do evento do 4º dia, quando Rei foi às compras. Talvez ela simplesmente não precisasse, porque a partida de Subaru significava uma boca a menos para alimentar. Era uma discrepância estranha. Quando Subaru percebeu que estava sorrindo com as lembranças, sua sensação de tensão diminuiu, ele beliscou a própria bochecha.
Esse não era o lugar nem a hora de perder a concentração. Como se eu pudesse fazer algo estúpido como isso faltando 8 horas para o fim do expediente. Concentre-se, concentre-se. Ele parou no meio da palavra. Para o bem ou para o mal, foi no exato momento em que Subaru trocou de marcha que o ataque aconteceu. No instante em que seus tímpanos detectaram um som fraco, Subaru mergulhou para o lado sem hesitar. Ele dedicou os seus 5 sentidos para determinar quando fazer a manobra evasiva que havia decidido de antemão. No momento seguinte, ele ouviu algo excepcionalmente pesado fazer um som de esmagamento, partindo as árvores em duas. As árvores ao redor dele, com suas folhas e galhos, caíram com uma cacofonia selvagem de sons de estalos. Em meio a tudo isso, Subaru correu direto para o penhasco e pulou para baixo. Ah! Mesmo cerrando os dentes, ele não conseguiu parar de soltar um grito fraco, com as entranhas revirando por causa da sensação de ausência de peso da queda. Mas sua linha de vida cortou esse grito após 2 longos segundos. Ele soltou um grito angustiado com a dor das cordas que o prendiam. Fuga de emergência. Cortando a corda com a faca, ele retomou a descida, com a sola do tênis cravada em uma rocha inclinada. Escorregando e batendo no ombro, Subaru aterrissou no chão com dificuldade, de alguma forma mantendo o equilíbrio, e correu sem parar para respirar. Ele jogou fora a mochila para aliviar a carga, respirando de forma irregular enquanto corria sem se preocupar com a forma adequada. Eu vi. Sim, eu vi mesmo. O objeto que havia atacado Subaru de surpresa e derrubado várias árvores era uma bola de ferro com espinhos do tamanho do crânio de um homem. Era basicamente uma bola de boliche assassina em uma corrente muito, muito longa, a arma conhecida como Estrela da Manhã. Subaru havia caído no chão quando seus tímpanos captaram o fraco som metálico da corrente daquela arma horrível. Depois de testemunhar seu poder diabólico, Subaru ainda não estava mordendo com os dentes bem alinhados. Do jeito que aquela coisa voou em sua direção, seu corpo provavelmente teria sido destruído se ela tivesse acertado. Agora Subaru podia entender como metade de seu corpo tinha sido lançado pelos ares. Mas, ele veio aqui, não foi? Ele pisou em galhos, pulou em um barranco e correu por áreas com piso ruim. Subaru havia previsto que poderia ser atacado. Tendo se distanciado da mansão, ele determinou que um ataque a ele era tão possível quanto um ataque à própria mansão. Se o objetivo era matar qualquer pessoa envolvida, Subaru ainda estava nessa lista. Mas isso se baseia no fato de eu estar na mansão há dias. Isso significaria que o agressor estava observando a mansão por vários dias, elaborando planos em segredo. Sem fôlego, ele se perdeu, concentrando-se em não tropeçar enquanto seguia por uma trilha de caça. Subaru, respirando com dificuldade, estalou a língua ao ver a cena que se desenrolava diante dele. Então, eu estava dançando na palma da mão do outro cara. Desanimado, Subaru ficou diante de um penhasco que o cercava. Olhando para a parede de rocha dura e irregular, ela era como uma fortaleza natural que resistia a todas as tentativas de escalada. Naturalmente, Subaru não tinha como superar esse obstáculo no momento. Subaru se virou e se preparou, respirando fundo e com dificuldade. A floresta diante dele ficou mais escura em algum momento, com as árvores filtrando o sol poente, fazendo com que ele se sentisse isolado do mundo e muito, muito sozinho. Se você está vindo, venha. Subaru afastou as dúvidas, abriu a jaqueta na frente e atirou. Ele estendeu a jaqueta com as 2 mãos, esperando em silêncio a chegada do agressor. Ele estava sendo perseguido. Ele havia sido encurralado. Naquele momento, Subaru se sentiu tão desamparado quanto uma presa na armadilha de um predador. Mas ele não era tão bonitinho e indefeso a ponto de se deixar comer sem lutar. Ele faria o outro cara merecer. Droga, você vem ou não? O corpo de Subaru demonstrou reflexos extraordinários em relação ao ataque letal diante de seus olhos. Ele ergueu a jaqueta de trilha com as 2 mãos, pegando a bola de ferro voadora por baixo, envolvendo-a enquanto evitava por pouco um golpe feroz em seu corpo.
mas a parte de cima foi arrancada de suas mãos quando seu corpo se chocou contra a parede com um impacto não diluído. Mas, no momento em que Subaru ergueu os olhos e viu que a bola de ferro, depois de errar o alvo, estava presa na face do penhasco, exatamente como ele esperava, ele segurou firmemente a corrente alongada. Em seguida, ele olhou para a corrente que segurava, na direção do agressor que segurava a outra extremidade. Agora, mostre-se, bastardo. Passei por muitos problemas para ver seu rosto. Ele deu um grito de raiva e falou coisas ruins para levantar seu ânimo. Segurando a corrente com uma das mãos, ele usou a outra para pegar novamente a faca com a qual havia cortado a corda anteriormente. Ele resolveu balançá-la no rosto do agressor se o pior acontecesse. Se chegasse a esse ponto, Subaru não hesitaria. Seus olhos se endureceram. Ele não fugiria, independentemente de quem ou o que aparecesse. Sua vida estava em grave perigo, mas, de alguma forma, ele ainda estava vivo. Talvez ele não precisasse jogar fora dessa vez, talvez ainda fosse possível afastar o agressor. Como já havia desistido uma vez, Subaru procurou desesperadamente por qualquer vislumbre de esperança. Talvez esse vislumbre fosse Emilia. Talvez fossem as criadas gêmeas. Talvez fosse aquela garotinha atrevida ou talvez Rosval. Sem querer, Subaru se esqueceu de sua situação, lembrando-se da coleção de memórias que ele achava que tinha deixado de lado. Ele havia feito promessas. Promessas que tinha de cumprir. Mas então... Você não me deixa escolha, disse ela. A corrente fez um barulho. Ele sentiu a corrente frouxa à medida que seu portador se aproximava. Mas Subaru não percebeu essas sutilezas, pois seus olhos se arregalaram. Ele não conseguia falar. Seus lábios tremeram quando um gemido saiu de sua garganta. Involuntariamente, os dedos que seguravam a corrente se soltaram enquanto ele balançava a cabeça, como se rejeitasse a realidade diante dele. Caminhando sobre a grama, pisando em galhos, uma jovem emergiu da escuridão. Ela estava usando um vestido preto de avental bastante curto. Usava um acessório de cabelo de renda branca. Ela segurava uma alça acorrentada à bola de ferro, totalmente inadequada para sua pequena estatura. Seus cabelos azuis farfalharam com o vento enquanto ela inclinava a cabeça, com um olhar neutro no rosto. Você está brincando, certo, Ren? Uma das garotas que Subaru pretendia proteger estava empunhando a diabólica bola de ferro diante dele. Instantaneamente, o fundo da mente de Subaru foi completamente preenchido por um ruído branco. Ele queria desesperadamente negar a visão diante de seus olhos, mas não conseguia pensar em nada que o permitisse. Os pensamentos de Subaru eram brancos, brancos puros, sem nada neles. Sua respiração parou. Seu coração parecia estar parado, como se tivesse esquecido de continuar batendo. O que libertou Subaru desse estado foi a sensação fria da gota de suor rolando pela pele de sua testa. Isso é ruim. Ruim, 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 ruim. Seus pensamentos vazios foram preenchidos repetidamente com violenta inquietação e pânico. Não havia pensamentos racionais. Isso era realmente Ren diante de seus olhos? Essa era realmente a Ren que Subaru conhecia, com suas palavras educadas deslizando como punhais, pontual ao ponto da obsessão, adorando sua irmã atrevida, abrigando um sério complexo de inferioridade? Como Subaru havia perdido a vontade de lutar, Ren olhou para ele enquanto passava a mão livre pelo cabelo. Se você não resistir, posso lhe dar um fim rápido. Você realmente acha que vou dizer sim? Isso é como me dizer para comer merda. Que falta de educação. Sim, suponho que isso seja de sua natureza, caro hóspede. Ren estava se comportando exatamente como na mansão, com sua reverência e discurso educado tão completamente fora de lugar que ele sentiu que realmente estava vendo coisas. Mas isso não o fez ignorar o objeto estranho e brutal na mão de Ren. Eu admito que uma garota com uma arma sem corte é meio sexy, mas... uma bola de ferro com espinhos em uma corrente. Uma arma contundente que poderia transformar um oponente em carne moída com um único golpe.
Ren tinha que ser uma sádica e tanto para escolher uma arma como essa. Subaru, que já havia experimentado seu poder e perdido a vida para ela uma vez, sabia muito bem que o controle de Ren sobre a bola de ferro era absoluto. Pouco a pouco, Subaru esmagou a realidade entre os dentes, sua boca formando as palavras que ele estava procurando. É um pouco clichê perguntar, mas, por que você está fazendo isso? Não é nada complicado. Você é suspeito, então farei o julgamento como uma empregada deve fazer. Você nunca ouviu falar de amar o próximo. Estou totalmente comprometida com isso, portanto. Ren olhou para Subaru como se esperasse uma resposta imediata, aparentemente sem a intenção de deixá-lo ganhar tempo. Se ele se mexesse agora, ela o mataria com certeza. Era menos um impasse do que encarar o cano de uma arma. O cérebro de Subaru girava enquanto ele tentava desesperadamente extrair um pouco de informação sem que sua angústia baixasse a guarda. A Han sabe sobre isso? Abruptamente, ele invocou o nome da irmã que compartilhava o rosto de Ren. Han usava 3 coroas, era arrogante, rude e autoritária. Como criada, ela era inferior à irmã mais nova em todos os aspectos, mas Subaru havia passado mais tempo com Han do que com qualquer outra pessoa na mansão Rosval. Se até mesmo Han havia se tornado sua inimiga, o que significavam aqueles dias que passaram juntos? Foi por isso que a resposta de Ren foi a que Subaru buscou sem saber. Pretendo terminar isso antes que a irmã perceba. Subaru respirou fundo e voltou a olhar diretamente para os olhos de Ren. Ren ergueu as sobrancelhas ao ver Subaru lamber os lábios como se tivesse voltado à vida. Então você decidiu isso por conta própria. Rosval não lhe deu ordens. Eliminarei todos que se opuserem aos desejos do mestre Rosval. Você é apenas um deles. Cara, será que ele não consegue treinar seus cães de colo para não morderem as pessoas que estão passando? Subaru provocou Ren um pouco para sondar seus verdadeiros sentimentos, apenas para que a corrente saltasse de lado. Você não deve insultar o mestre Rosval. O impacto contundente fez sua visão vacilar, uma dor aguda transmitiu o corte vertical em sua bochecha esquerda. Com a bola de ferro ainda presa na rocha, ela bateu em Subaru usando a corrente como um chicote. Portanto, esse foi o preço que ele pagou por sua provocação irreverente. Mas ele havia recebido algo por isso. No mínimo, agora ele podia confirmar que a lealdade de Ren a Rosval era verdadeira. Sem dúvida, ela realmente acreditava que silenciar Subaru era para o benefício de Rosval. Ela havia decidido que a saída de Subaru da mansão Rosval era desvantajosa para Rosval, que estava apoiando a candidatura de Emilia. Em outras palavras, isso foi. Ah, é isso? Isso é o quanto você não confia em mim, não é? Sim. O aceno de cabeça relutante dela fez Subaru sentir uma dor igual à de uma lâmina afiada sendo enfiada profundamente em seu peito. Subaru temia essa resposta, pois aceitá-la significava olhar para seus dias na mansão sob uma luz totalmente diferente. Por isso, Subaru não a disse. Ele trancou aquele sentimento horrível no fundo do peito. Mas não pôde deixar de rir de sua própria ignorância. Droga, olhe só para mim. Achei que tinha feito tudo certo, mas estava tão enganado. Minha irmã. Eu não quero ouvir isso. Pegue isso. Ren hesitou um pouco por um instante quando Subaru gritou e tirou o celular do bolso, colocando-o diante dele. No momento seguinte, uma luz branca atravessou a escuridão da floresta, congelando Ren momentaneamente. Raa! Subaru gritou enquanto pulava e atacava o corpo pequeno dela, derrubando-a. Ren era capaz de manejar aquele dispositivo violento com uma força inacreditável, mas em uma colisão direta, a altura e o peso maiores de Subaru vencerão. A carga dele não se conteve, fazendo o pequeno corpo dela voar, ela perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Subaru não olhou para ela nem por um momento enquanto passava correndo. Ele sibilou ao colocar ar em seus pulmões e pensou enquanto corria. Se a decisão fosse apenas de Ren, Subaru tinha 2 opções de sobrevivência. Uma delas certamente era retornar à mansão e falar diretamente com seu mestre.
Mas se Rosval pensasse da mesma forma que Ren, ele estaria simplesmente indo da frigideira para o fogo. Mas mesmo assim, a Emilia. Sua memória dela brilhava mais do que a de qualquer outra. Se ele podia confiar em alguém, era nela. Mas será que ela, uma candidata da realeza, confiaria nas palavras de Subaru quando tinha muito a perder com isso? Instantaneamente, a voz que vinha da parte de trás da cabeça de Subaru o atingiu com a força de um raio. Sem dúvida alguma, foi a voz dele que duvidou do coração de Emilia. Foi o próprio Subaru que duvidou dela, sabendo que ela era franca, sincera e não hesitava em se colocar em perigo pelos outros. Por que estou fazendo? Seu ponto de vista havia mudado, assim como seus pensamentos. Mas duvidar de Emilia. Se Subaru não podia confiar nem mesmo na pessoa que ele havia decidido proteger, em quem ele poderia acreditar? Ele estava fugindo pateticamente pelas montanhas por causa do grande plano que havia elaborado para proteger a vida de alguém de cujo coração ele duvidava. Quão sensato era isso? Ele reuniria informações dessa vez. Sim, claro. Porque ele estava aqui, sob a ameaça de uma direção completamente inesperada, correndo para salvar sua vida dessa maneira. Ele tinha sido muito orgulhoso. Tinha sido ingênuo. Não havia pensado bem. Com a respiração ofegante, meio correndo e meio caindo em uma ladeira, Subaru estava cheio de arrependimentos. Ele choramingou enquanto as lágrimas turvavam sua visão. Seus passos ficaram desajeitados. De repente, as árvores se abriram em uma clareira. Subaru viu que a noite estava se arrastando pelo céu. Então, uma lâmina de vento extremamente concentrada foi lançada, cortando a perna direita de Subaru na altura do joelho, fazendo-a voar para longe. Subaru viu seu pé direito saltar e quicar com grande força quando ele perdeu o equilíbrio, batendo no chão. O impacto fez com que o corte em sua bochecha sangrasse novamente. O osso do ombro parecia ter explodido ao se chocar contra a rocha. Subaru gritou, com o corte em todo o corpo penetrando em seu cérebro como um choque elétrico. Ag! Minha perna. Não doeu, e isso foi mais assustador. Pedaços de sua perna perdida foram arrancados, caindo nos arbustos à frente. Um jorro demorado de sangue fresco tingiu o chão de preto avermelhado, só então a dor invadiu seu sistema nervoso de forma intensa. Ele arranhava o chão enquanto uma dor indescritível o percorria. Ele pressionou o ferimento, sacudiu o corpo, bateu com a mão direita livre no chão, bateu em uma árvore e arranhou a casca enquanto sua consciência fervia com o calor. Doía, doía, doía muito. Ele sentiu a dor raspando seus nervos como se uma plaina de carpinteiro o estivesse cortando de dentro para fora. Tendo perdido tanto sangue tão rapidamente, aos poucos percebeu que estava morrendo. Mana d'água, conceda sua cura. Uma palma macia pressionou abruptamente o corpo agitado de Subaru. Incapaz de se mover, Subaru revirou os olhos injetados de sangue e notou a garota com roupa de empregada ao seu lado. Era a Ren, de cabelos azuis. Ren, que havia tentado matar Subaru há pouco, envolveu a palma da mão em uma luz pálida, derramando energia mágica quente sobre a perna direita amputada de Subaru. Ele sentiu a coceira da magia de cura. A dor não desapareceu completamente, mas Subaru ficou chocado com a cena surreal. Subaru não sabia por que Ren o estava curando em um momento como esse. Sentindo o olhar de Subaru, ela lhe deu um sorriso suave e casual. O que parecia ser um pequeno raio de esperança morreu com as palavras que se seguiram. Não poderei lhe perguntar nada se eu deixar você morrer tão facilmente. Ele realmente se deu conta de que era um idiota otimista. Ren se levantou ao terminar os primeiros socorros, fazendo um som com sua corrente ao puxar a bola de ferro. Subaru estava deitado de barriga para cima, com a bola de ferro rasgando a terra à medida que se aproximava dele. Quanto mais perto ele havia, mais clara ficava a aparência de uma ferramenta de violência rudimentar, não refinada e especializada que existia apenas para tirar vidas. Ren o havia colocado deliberadamente onde ele pudesse ver. As intenções dela eram muito claras.
Era a maneira mais fácil de ela demonstrar que a vida dele estava em suas mãos. Estou confiscando isso. Ren falou enquanto se agachava e abria a mão firmemente fechada de Subaru. Sua mão estava presa à faca desde o encontro com Ren, incapaz de soltá-la. Ren abriu os dedos dele com força e pegou a faca, virando-a na mão dela. Se você tivesse me esfaqueado com isso antes, teria conseguido fugir um pouco mais longe. Ren franziu as sobrancelhas, falando como se não pudesse compreender o ato ilógico de Subaru. Mas Subaru, reprimindo a respiração em meio à dor latejante, balançou a cabeça. Não havia como ele ter esfaqueado Ren com aquela faca. Aquela faca tinha sido um instrumento em suas mãos quando ele passara momentos tão ocupados e gentis com Ren de costas para ele, enquanto Ren ensinava a descascar legumes. Ele não poderia apunhalar Ren com aquilo. Só o coração de Subaru não tinha forças para isso. Enquanto Subaru continuava balançando a cabeça sem dizer uma palavra, Ren suspirou e jogou a faca em uma moita da floresta. Ela pareceu voltar a concentrar sua atenção ao fazer a corrente tilintar e olhou friamente para Subaru. Eu lhe pergunto, você está trabalhando com um dos rivais de Lady Emilia que reivindicam o trono. Meu coração pertence a Emilia. No momento em que ele falou, a corrente golpeou ferozmente a parte superior do corpo de Subaru. Sua camisa, toda arranhada durante a queda, rasgou-se facilmente, assim como a pele por baixo. O grito de Subaru ecoou pela floresta. Quem o contratou e em que condições? O rosto sorridente de Emilia Tanner, impagável. Ela moveu o pulso para o outro lado e fez a mesma coisa novamente. Sentindo que ela o havia golpeado exatamente no mesmo lugar, ele sabia que seu grito de angústia servia como elogio à habilidade dela. Ela fez mais perguntas como essa. Ele deu mais respostas como essa. Várias vezes mais, a corrente soou. Várias vezes mais, os gritos dolorosos de Subaru se igualaram a ela. Quando sua consciência se esvaiu, Ren o tratou com magia de cura. Preso em um inferno de repetidas curas e violência, o espírito de Subaru se desgastou e ele perdeu a consciência várias vezes. No entanto, seu coração não se submeteu às chicotadas de Ren. Ren deve ter se cansado da atitude obstinada de Subaru quando limpou os respingos de sangue do rosto e olhou para o céu. Se eu não voltar logo, vou me atrasar para preparar a refeição. Jantar, hein? O que tem no cardápio de hoje, hein? Vamos ver. Que tal uma torta de carne moída? Desculpe, mas acho que vou ter que pular isso. Ren finalmente demonstrou algum sinal de emoção ao suspirar com o comportamento de Subaru, que foi irreverente até o fim. Depois disso, ela ficou em silêncio por um tempo antes de olhar para Subaru, com os olhos mais frios do que nunca, enquanto o interrogava. Você é membro do culto das bruxas? Subaru franziu as sobrancelhas, perplexo com o vocabulário que nunca tinha ouvido antes. Ele não sabia o que aquelas palavras significavam em relação ao lugar, às circunstâncias ou aos pensamentos reais de Ren. Responda, por favor. Você é um dos enfeitiçados, certo? Sou o quê? Não brinque comigo. Agitados, os olhos azuis claros de Ren atravessaram Subaru com raiva. Era, literalmente, a primeira vez que Subaru via Ren se agitar daquela forma desde que se conheceram. O rosto pálido de Ren brilhou enquanto ela olhava para Subaru com pura hostilidade. Eu não os conheço. Minha família inteira é ateia, para começar. Ainda está negando. É evidente que você está envolvido com a bruxa. O fedor dela está em você. Ódio. Os olhos de Ren fervilhavam de ódio sombrio enquanto olhavam para Subaru. Os olhos de Subaru se arregalaram, sentindo que essa parte de Ren, esse turbilhão de emoções, colocava tudo que ela havia feito sob uma luz completamente nova. Mesmo que a irmã ou ninguém mais perceba, eu posso sentir o cheiro em você. O fedor remanescente daquele monstro me faz querer cuspir de nojo. Subaru ficou em silêncio. Ren, de pé diante dele, mordeu o lábio com tanta força que parecia estar rangendo os dentes. Fiquei ansiosa e irritada quando o vi falando com a irmã. Você, alguém envolvido com a pessoa que fez a irmã passar por tanta coisa, se infiltrando em nosso precioso lar.
Suas palavras de malícia não diluída banharam Subaru de amargura sem piedade. Tenho observado você desde que o mestre Rosval lhe deu as boas-vindas, mas, durante todo esse tempo, doeu observá-lo. Não pude suportar. Eu não conseguia suportar. Subaru não conseguiu dizer uma palavra. Então, Ren cravou o punhal em sua cabeça. Mesmo que eu soubesse que, durante todo o tempo em que a irmã estava cuidando de você, ela estava apenas fingindo ser amigável. Ren parecia estar compensando suas emoções aparentemente inadequadas, jogando todo o seu ressentimento engarrafado em Subaru de uma só vez. Ren parou de falar quando seus ombros tremeram e seus olhos se encheram de raiva ao olhar para Subaru. Então, sua raiva foi abruptamente substituída por surpresa. Que diabos? Pois, enquanto Ren dizia palavras cheias de ódio, Subaru estava chorando baixinho. Eu sabia que era algo assim. Soluços subiram por sua garganta, lágrimas quentes escorrendo de seus olhos e caindo em suas bochechas. A enxurrada de lágrimas aparentemente incessantes continuou enquanto Subaru dizia com uma voz triste e hesitante: então era isso. Eu sabia que havia algum motivo por trás de toda essa bondade. Mas, eu estava com muito medo de perguntar. Foram as duas que ensinaram os princípios básicos do trabalho para Subaru. Ren havia zombado dele por não saber como vestir uma roupa de mordomo. Ren havia adaptado o terno que não lhe servia e o ensinou a vesti-lo. Ren tinha ficado pacientemente com Subaru quando ele estava aprendendo meticulosamente os caracteres. Depois da promessa de que Ren cortaria o cabelo dele, ela o olhava com frequência, ele ficava feliz por ter pessoas prestando atenção nele e o incentivando a continuar. Eram lembranças agradáveis que ele jamais esqueceria. Finalmente aprendi a descascar legumes sem cortar minha mão. Aprendi a lavar a roupa corretamente. Não terminei de aprender a limpar a casa, mas ele não poderia ter esperado mais em 4 dias. Mas ele achava que, se conseguisse passar por esses 4 dias, haveria muito mais a aprender nos dias seguintes. Ler. São coisas simples, mas agora posso fazer isso. Estudei como prometi. Li o livro ilustrado. Tudo isso graças a vocês duas. Do que você está falando? O tom da voz de Ren diminuiu, como se ela estivesse assustada com as palavras desconexas de Subaru. Subaru olhou diretamente para os olhos de Ren. Estou falando do que vocês duas fizeram por mim. Não me lembro de nada disso. Por que você não se lembra? A súbita explosão de raiva fez Ren dar um passo para trás sem pensar. Subaru forçou seu corpo deitado a se levantar, olhando para Ren com os dentes à mostra enquanto gritava. Por que todos me deixaram para trás? O que eu fiz com você? Diga-me o que eu fiz a você. Ele não conseguia controlar suas emoções. Ele sabia muito bem que seria despedaçado, mas o coração de Subaru, sua própria alma, não conseguia parar de gritar. Ele havia sido convocado para outro mundo, submetido a coisas sem sentido e, apesar de tudo, cerrou os dentes e seguiu em frente. Mas ele havia chegado ao seu limite. O que eu fiz de errado? O que é de errado comigo? Por que vocês me odeiam tanto assim? Mesmo, aquela promessa, eu sempre amei. O impacto não permitiu que ele dissesse mais nada. A força repentina fez com que o corpo de Subaru se inclinasse para trás, atingindo suavemente o tronco da árvore atrás dele. Subaru ouviu sons próximos, como respiração fraca e água espumante. Quando ele desviou o olhar, descobriu imediatamente a causa. Sua garganta. Metade da garganta de Subaru havia sido arrancada. Ele estava gorgolejando ar e bolhas de sangue do meio de sua traqueia. Atônito, ele olhou para o rosto de Ren enquanto ela olhava para o ferimento. Depois de ver tudo isso, os olhos de Subaru perderam o brilho, ficando tontos e brancos. Ele não conseguia falar. Sua mente parecia que alguém havia desligado o interruptor. Tudo ficou distante. Não havia dor, nem tristeza, ele deixou para trás todas as suas emoções. Mas, no final, ele teve a leve sensação de que estava ouvindo a voz triste de alguém. A irmã é muito gentil.